Olá, olá, meus alunos, sejam bem-vindos para a nossa terceira aula sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nas aulas anteriores, falamos acerca da natureza jurídica da LINDB, sobre a sua estrutura, vacatio legis, falamos também sobre o princípio da permanência ou continuidade e acerca das espécies de revogação. Abrogação, derrogação, revogação expressa, tácita, revogação por inteira, regulamentação. Agora nós seguimos, ainda falando sobre vigência. Mas decidi falar em vídeo próprio. Por quê? Por conta da peculiaridade do tema. Você sabe o que é repristinação? Eu perguntei, você sabe o que é repristinação? Beleza, anota aí, tranquilinho. Repristinação é o fenômeno jurídico através do qual a revogação da norma revogadora restaura a revogada. Olha lá, beleza. Repristinação é o fenômeno jurídico através do qual a revogação da norma revogadora restaura a revogada. Simples, né? Não, nem tanto. Vamos por partes. Quando a gente pensa em repristinação, naturalmente estamos falando de uma relação entre três leis. Eu tinha uma lei A, e essa lei A foi revogada por uma lei B. Acontece que depois de um tempo, veio uma lei C e revogou a lei B. A repristinação acontecerá se a lei A, a primeira, voltar à vigência em razão da revogação daquela que a revogou. Complicado, né? O jogo de palavras. Por isso vamos mais uma vez. Repristinação é o fenômeno jurídico em razão do qual a revogação da norma revogadora. Então, veja, eu tinha uma lei A e a lei A foi revogada pela lei B. Essa lei B é, portanto, a lei revogadora. Aí volta. Repristinação é o fenômeno em razão do qual a revogação da norma revogadora veio uma lei C e revogou a B. Revogação da norma revogadora. Veio uma lei C e revogou a lei B. Revogadora. Mais uma vez, repristinação é o fenômeno em razão do qual a revogação da norma revogadora, da nossa lei B, restaura a lei inicialmente revogada, a lei A. Então é o que aconteceria. Quando a lei C veio, ela revogou a B e, consequentemente, restaurou a A. Isso é repristinação. Deu para entender? Se não, volta o vídeo umas 3, 4 vezes e busca compreender o que é repristinação. Mas, quando você entender o que é repristinação, entenda o seguinte: como regra, ela é proibida por lei. Eu costumo dizer em sala que a gente aprende o que é repristinação para saber que, como regra, não acontece. Exatamente isso. Repristinação é o fenômeno através do qual a revogação da norma revogadora restaura a revogada. Só que isso não acontece no Brasil. Regra geral, não. Nesse nosso exemplo que citamos, eu tinha uma lei A, que foi revogada pela lei B. A lei B, revogadora, foi revogada pela lei C. E, como regra, a A não voltará a viger. A vigência da lei A
não será restaurada. Como regra, a repristinação ela é vedada pela LINDB. Isso é o que nós encontramos no artigo 2º, parágrafo 3º. Observe. Salvo disposição em contrário, a lei revogada, nossa lei A, não se restaura por ter a lei revogadora, nossa lei B, perdido a vigência. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Então a regra é de vedação da repristinação. Só que o legislador me diz, salvo disposição em contrário. Então, pode acontecer repristinação no Brasil? Poder pode. Poder pode. Quando? Quando a nova lei expressamente disser que revoga a sua antecessora e restaura a anterior. A repristinação no Brasil pode acontecer se for expressamente determinada pela lei nova. Por isso que o legislador me diz, salvo disposição em contrário. Ou seja, se a lei nova não disser, a lei inicial, a nossa lei A do exemplo, não será restaurada por ter a sua revogadora perdido a vigência. Então não acontecerá repristinação. Não acontecerá repristinação. Entendeu? O que é repristinação? Entendeu que, como regra, a repristinação ela é vedada? Que só pode acontecer se a lei nova expressamente disser? Ótimo. Para fechar o tema, então, eu destaco apenas que lá no direito constitucional, no chamado controle concentrado de constitucionalidade, existe efeito repristinatório. Existe efeito repristinatório. Artigo 27 da Lei 9.868 de 99 fala sobre o controle concentrado de constitucionalidade. E lá nós temos que, se uma norma for julgada inconstitucional, em controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, se ela for declarada inconstitucional por uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, a anterior volta à vigência. É o que a gente chama de efeito repristinatório. Lá o que acontece é basicamente o seguinte, eu tinha uma lei A, veio uma lei B que a revogou. Essa lei B foi declarada inconstitucional. E se ela foi declarada inconstitucional, é como se ela nunca tivesse existido. E se ela nunca existiu, nunca revogou a lei A. Efeito repristinatório. Tinha uma lei A, veio uma lei B e a revogou. E essa lei B foi declarada inconstitucional. Então é como se ela nunca tivesse existido. Por isso a A volta a vigorar. Muito detalhe, né? A grande questão da lei de introdução às normas do direito brasileiro é exatamente essa. Nós temos muitos detalhes e muitas palavrinhas diferentes, né, do cotidiano. Mas tome cuidado, porque essa lei ela é muito cobrada em concursos públicos e quando cobrada, geralmente derruba muita gente. Então, recapitulando, repristinação. O que é repristinação? Fenômeno através do qual a revogação da norma revogadora traz de volta à existência
validade e eficácia, a norma revogada. Repristinação é o fenômeno através do qual a revogação da norma revogadora restaura a norma revogada. Acontece que, regra geral, a repristinação não acontece. A repristinação é vedada. Isso é o que me diz o parágrafo 3º do artigo 2º da LINDB. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido vigência. Sempre lembrando que lá no controle concentrado de constitucionalidade existe o efeito repristinatório, chamado por alguns de repristinação por via oblíqua. Se uma lei for julgada inconstitucional, a sua anterior, regra geral, voltará. Porque é como se ela nunca tivesse existido. Então, nunca revogou a anterior. Ok? Beleza. Seguimos na LINDB. Artigo 3º da LINDB nos traz o princípio da obrigatoriedade. Agora saindo, da vigência. Artigo 1º e 2º falam sobre a vigência. Então lá nós encontramos prazo de vacatio legis, nós encontramos o princípio da continuidade, encontramos as espécies de revogação, também acerca da modificação da lei antes ou depois de entrar em vigor, e encerra-se ali o artigo 2º falando da vedação à repristinação. Tudo relacionado à vigência. O artigo 3º muda o foco. Ele nos traz o chamado princípio da obrigatoriedade, segundo o qual ninguém pode deixar de cumprir a lei e justificar esse descumprimento alegando que não a conhecia. Você lembra que eu disse que a vacatio legis serve para dar amplo conhecimento do conteúdo da norma aos seus destinatários? Pois bem, eu tive tempo para conhecer o conteúdo da lei. Uma vez em vigor, ela é obrigatória. E não interessa se eu sabia ou não sabia. A priori, isso não interessa. Pelo princípio da obrigatoriedade, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhecia. É o que nos diz o artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vejamos. Artigo 3º da LINDB. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Portanto, de conformidade com o princípio da obrigatoriedade, adotado pelo nosso direito, é proibida a alegação de desconhecimento da lei, para fins de justificar a sua inobservância. Agora, no direito, quase nada é absoluto, Quase nada é absoluto. Sempre tem ali alguma exceção. E aqui não é diferente. O princípio da obrigatoriedade é a regra. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhecia. Agora, essa regra comporta exceções? Sim. Nós encontramos algumas exceções espalhadas pelas legislações brasileiras. O Código Civil, por exemplo, reconhece o erro de direito como uma hipótese de casamento putativo. Vocês vão ver lá no Direito de Família. Ou seja, a alegação de erro de direito para reconhecer efeitos a um casamento que era inválido. No Código Civil, nós também encontramos o erro como um vício que pode gerar anulação do negócio jurídico. Saindo do Código Civil, existem algumas situações no direito penal que o erro de direito
produz efeitos. Por exemplo, o artigo 65, inciso 2º do Código Penal, diz que o erro de direito pode atenuar a pena. E lá na Lei de Contravenções Penais, até mesmo extinguir. De modo que, regra geral, e essa é uma regra bem geral mesmo, tá? Porque são poucas as exceções. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Excepcionalmente, nós temos algumas situações em que o erro de direito pode produzir efeitos. O erro de direito é o desconhecimento da lei, né, justificando ali o seu descumprimento. Ok? Como o próximo tema ele é um pouco mais extenso, nós vamos parando o nosso vídeo por aqui. E no próximo vídeo falaremos então sobre a integração da norma. O que acontece se não houver lei no caso concreto? Como é que o juiz vai julgar uma demanda se não tem lei específica para regular determinada situação? Nós vamos ver, à luz do artigo 4º da LINDB, que existem alguns meios integrativos: analogia, costumes e princípios gerais do direito. Mas isso é matéria do próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.